Olá, eu sou o professor Samuel Caldas, sou instrutor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agradeço aqueles que têm nos acompanhado. Nós estamos fazendo um estudo sobre justificação pela fé. E aqueles que estiverem nos acompanhando e gostarem dos vídeos, gostaríamos de recomendar a vocês que curtam, que comentem ou compartilhem para que o vídeo ganhe relevância no YouTube, no Facebook, onde vocês estiverem nos acompanhando. Como eu disse, estudando sobre a justificação pela fé, nós analisamos. Primeiro eu fiz um vídeo apresentando em linhas gerais a importância do assunto do Evangelho da Salvação, da justificação pela fé, etc. E antes de entrar na justificação, eu disse num outro vídeo que era necessário nós estudarmos alguns tópicos antes, algumas partes da mensagem bíblica antes, porque preparam o caminho, preparam o nosso coração para compreender corretamente o tema da justificação pela fé. E então nós estudamos sobre a condição de vida eterna, nós estudamos também sobre o estado do homem antes da após a queda. Só que tem um tema, antes de entrar no estado do homem, antes e após a queda, que eu deixei de abordar. Eu gostaria de abordar agora. E faço isso porque é um tema muito importante, né, um tópico muito importante que é prévio, ele antecede a compreensão da justificação pela fé e que dá uma noção de quanto importa termos um conceito exato, um conceito mais amplo sobre os mandamentos de Deus, sobre a lei de Deus. Não faço isso com vistas a estabelecer um critério legalista para a salvação, de modo algum. Mas eu gostaria então de seguir esse tópico. Tenho aqui uma colinha para mim e vou seguir aqui com vocês. Peço que vocês me acompanhem. Então, o tema é o seguinte. Bom, em primeiro lugar, a lei de Deus ela é imutável. E a condição de vida eterna, portanto, que nós já estudamos, não altera. Independente do tempo, ela não altera. Então, o que acontece é o seguinte. Como a lei de Deus é imutável, nós precisamos, todavia, ver como ela reflete o caráter de Deus, como ela representa, de alguma forma, o caráter de Deus. Tudo que Deus é, de alguma forma, a lei também o é. Então, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 4, verso 8. Aqui, em 1 João 4, 8, fala que Deus é amor. Então, nós vamos ver o que Deus é primeiro. Deus, ele é apresentado por João, em primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, como um Deus de amor. Ele é amor. Então está escrito o seguinte, 1 João 4, verso 8, é um verso muito conhecido, provavelmente muitos daqueles que estiverem aqui acompanhando já sabem o verso de cor, mas para assegurar a leitura do verso inteiro, nós fazemos questão de abrir aqui na Bíblia Sagrada. 4, verso 8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é amor. Será que a lei é amor também? Nós vamos ver já. Deus também é justiça. Salmo 31, verso 1. Salmo 31, verso 1. Está escrito o seguinte, em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livre-me pela tua justiça, falando que justiça é um atributo divino. É daqueles atributos que em teologia se fala em atributos comutativos, comunicáveis, aqueles atributos que Deus comunica aos seres criados. Tem atributos que Deus não comunica, imutabilidade, eternidade, alguns atributos de Deus, onipotência, onisciência, onipresença, Deus não comunica. Ele permite ao homem receber poder do alto. Portanto, da onipotência divina, ele cede
a porção necessária ao homem, àquele que é seu servo ou sua serva. Então, Deus é amor, já vimos, Deus é justiça. Vamos então à próxima. Deus é verdade. Vejamos isso em Salmo 31, verso 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aqui fala que ele é Deus da verdade, mas tem um texto que fala que Deus é a verdade. Então nós vamos para Jeremias 10, verso 10, para confirmar isso aí. E aqui a gente está fazendo esse complemento ao texto de Salmo 31, porque nós não queremos que haja dúvida naqueles que nos acompanham, que haja algum tipo de receio, mas será que é assim mesmo? Lá falou que Deus dá verdade, mas Deus é verdade. Então, para a gente procurar encontrar as expressões mais diretas, falando que Deus é verdade, nós vamos para Jeremias capítulo 10 e o verso 10. Esse texto também era muito usado pelo pastor Luiz Gonçalves. Vamos lá então. Jeremias 10, 10 diz assim: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então aí nós vemos que Deus é verdade. Então Deus é amor, justiça e verdade. Vejamos agora, Deus é santidade. Levíticos 11, verso 44. Levíticos 11, abrindo aqui as escrituras. É o terceiro livro da Bíblia, né? Levíticos 11, verso 44, está escrito aqui. Vejamos, 11:44. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu, o Senhor, porque eu sou o santo, diz ele, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Então, ele fala que ele é santo, embora que esteja no contexto das leis de saúde, de temperança, de alimentares. Nosso foco aqui não é buscar questões de alimento, mas antes é identificar de que Deus ele é santidade, ele é justo, ele é verdade, ele é amor e ele também é santidade. Então, Deus é amor, justiça, verdade e santidade. Agora, que Deus é perfeição, nós vamos para Mateus 5:48. Mateus 5:48, embora ele esteja falando do amor de Deus, os atributos de Deus, eles não são, eles estão plenos e absolutos nele. Não se refere apenas ao amor, a relação com os seres inteligentes. Ele é amor, mesmo antes de haver os seres inteligentes. Antes dele ter criado qualquer anjo, qualquer ser humano, ele é amor. Aliás, isso aí é um forte argumento para a Trindade, né? Não é o nosso tema hoje, mas é interessante a gente abordar isso num vídeo futuro. Então, Mateus 5, verso 48, está escrito o seguinte: sede santos, ou melhor, sede vós, pois, perfeitos, perdão, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, Deus é perfeito. Então, Deus é amor, justiça, verdade, santidade e perfeição. Deus é perfeito. O que mais? Nós veremos também que Deus é Espírito. João 4, Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Aqueles que puderem nos acompanhar, abram suas Bíblias. João 4, verso 24. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Vejamos o que mais. Deus é eterno. 1 Timóteo, deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 1,17. Se por acaso eu tiver copiado o texto errado, nessa minha anotação, nós vamos para a segunda carta de Timóteo, mas é a primeira, tá? Primeira carta de Timóteo 1,17 fala que Deus ele é eterno. Então, isso, 1,17, achei. Está escrito: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja glória,
honra e glória para tudo sempre. Amém. Ao Deus dos séculos. Será que tem uma versão diferente que fala que é ao Deus eterno? A gente sabe que Romanos, por exemplo, falando da eternidade de Deus, Romanos capítulo 1, verso 20, fala que sabemos da sua divindade, a sua eternidade pela criação. Vejamos isso aqui, acho que é isso mesmo. Ó. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, tanto o seu eterno poder, falando da eternidade do poder, mas ele é eterno, enfim, né? Como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis, né? Ninguém tem desculpa, a criação manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, diz o Salmo 19, né? Verso 1. Então nós temos aí que Deus é amor, ele é justiça, ele é verdade, ele é santidade, ele é eternidade, ele é espiritual, ele é espírito, né? Ele é perfeição e ele é imutável. Último texto, Tiago 1,17. Por que estamos dando essa volta de textos, né? Considerando todos esses textos, para a gente coletar essas informações acerca da pessoa de Deus. Tiago 1,17. Depois que nós considerarmos isso, o que a Bíblia informa sobre Deus, nós vamos considerar o que a Bíblia fala sobre a lei. E nós vamos ver que aquilo que a Bíblia fala sobre a lei é a mesma coisa do que ela informa sobre Deus. Então você pode considerar conosco a leitura de Tiago 1,17, que fala que, assim, olha, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que... Não, perdão, estou lendo o verso 18. Verso 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Portanto, ele é imutável, ele não varia, né? Ele é o mesmo, ele sempre foi e sempre será o mesmo. Então nós temos aqui, deixa eu contar quantos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 característicos divinos que nós consideramos amor, justiça, verdade, santidade, perfeição, espírito, eterno, e Deus é, por fim, imutável. Agora nós vamos considerar o que a Bíblia diz sobre a lei. E vocês vão ver que é a mesma coisa. Que a lei, por exemplo, a lei é amor. Romanos 13, verso 10. A lei é amor. Romanos 13, o verso 10. Romanos 13, verso 10. Está escrito aqui o seguinte: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Portanto, a lei e o amor, eles meio que se confundem. Eles são uma só coisa. A lei de Deus, ela expressa o amor, que as criaturas devem ter para com Deus e o amor que as criaturas devem ter para com o próximo. Então, os 4 primeiros preceitos da lei de Deus, os 4 primeiros mandamentos, tem a ver com a relação vertical da criatura com o Criador. Enquanto que os últimos 6 mandamentos têm a ver com a relação da criatura com a criatura, com seres inteligentes com os demais seres inteligentes, seres humanos. Então nós temos aqui o primeiro característico, a lei é amor. Agora a lei, ela é justiça também. Nós vamos então abrir nossas Bíblias em Salmo 119, verso 172. Salmo 119, o verso 172. Já pertinho do final do Salmo maior da Bíblia, né? 172 diz assim: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então nós vemos aí que os mandamentos de Deus são justiça, a lei é justiça. A lei também é verdade. Nós vamos para Salmo 119, verso 142. Salmo 119, verso 142. Tudo bem? Diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Então a lei de Deus é justiça, ela é verdade, ela é amor, como vimos até agora.
nós vamos ao próximo tópico. A lei de Deus, ela é santa, ou representa aí a santidade, né, o atributo da santidade. Romanos 7, verso 12. Vamos para Romanos 7, que é uma passagem importantíssima da carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 7, verso 12, perdão, né? 7,12 diz, deixa eu ver aqui, 7, verso 12. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, nós temos aí um outro atributo que nós não contávamos, não, porque justo já vimos, né? Agora, santo já vimos agora, e bom também. Bom eu não coloquei aqui, tá? Mas então tá dizendo aí, né? A lei, ela é amor, justiça, verdade. Agora nós vimos que a lei é santa. Vamos ao próximo tópico. A lei é perfeita, ou perfeição. Vamos para Salmo 19, verso 7. A lei é perfeita. E não é só que ela é perfeita. Na nossa relação com a lei, ela também, ela tende a nos revigorar, a nos fortalecer. Revelando o que nós somos, aponta nosso dever. E tende, nesse sentido, né, revelando o nosso dever, tende, pelo menos pela iluminação da nossa compreensão, a nos mostrar o caminho. Mas sem o Espírito Santo, para guardar a lei, a gente não é fortalecido. A gente precisa ser fortalecido pela relação íntima com Deus, diária, para que Deus refrigere nossa alma pela revelação da lei de Deus. Olha o que diz em Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Continua dizendo, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então nós vemos aí como importa a lei de Deus. Porque ao estudar a lei de Deus, nós somos refrigerados, nós ganhamos sabedoria, dá entendimento. O seu testemunho dá entendimento aos simples. Nós temos então que a lei, ela é amor, justiça, verdade, santidade, perfeição. Vejamos agora que a lei de Deus, ela é espiritual. Romanos 7 novamente, lá para a carta dos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, nós vamos ao verso 14, que diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então nós temos aí também que a lei, ela é espiritual. A lei é espiritual. E o último tópico, a lei, ela é imutável. Salmo 89, verso 34. Então vamos lá para Salmo 89 e o verso 84. 34, perdão. Salmo 89, verso 34. É isso aqui. Vamos lá. 89, 34, pronto. Está aqui. Está escrito: não quebrarei o meu concerto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Portanto, aquilo que Deus mandou, né, que ele estabeleceu como mandamento, ele é imutável. Imutável. Temos aí essas características. Por que fazemos isso? Porque é preciso entender, antes de entender a justificação pela fé, que a lei é imutável, que a condição de vida eterna é perfeita e perpétua obediência à lei de Deus, portanto, imutável. Ela não muda, ela é antes da queda e depois da queda. Mas o homem, depois que caiu em pecado, ele se tornou totalmente incompatível com a lei. De si mesmo, incompatível com a lei. Aí, o que acontece? Nós vimos agora que a lei, ela é santa como Deus é santo, ela é boa como Deus é bom, ela é justa como Deus é justo, ela é verdade como Deus é verdadeiro, ela é espiritual como Deus é espiritual, ela é imutável como Deus é imutável, ela é justiça, ela é, enfim, né? Nós temos várias características da lei, 7 a 8 características, que são as mesmas da de Deus. E agora a gente precisa entender que a lei de Deus, ela, apesar dela poder ser adaptada a seres santos e a seres pecaminosos, os princípios da lei são eternos, certo? E ela pode ser adaptada? Ela pode ser adaptada a seres santos e seres pecaminosos.
Vejamos o que está escrito em Oséias, capítulo 8. Esse vídeo está ficando grande, viu? Eu pensava que ficaria com uns 15 minutos, mas está passando um pouquinho da medida. Vejamos aqui Oséias, capítulo 8, 12, se eu não me engano. Deixa eu ver, acho que é 8, 12. Diz assim: escrevi para eles as muitas grandezas, muitas coisas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Tem uma outra versão que eu tenho aqui, deixa eu ver, não tá fácil aqui agora para mim. É a versão revista atualizada, diz assim: ainda que eu lhes escreva minhas leis em 10.000 preceitos, ainda assim lhes pareceriam loucura. Isso está escrito na revista atualizada, João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada. Então, a lei de Deus ela pode ser desdobrada em 10.000 preceitos, se for o caso. E ela pode ser abreviada em 2 preceitos. Abra sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 22. E agora eu estou acelerando um pouquinho, para não deixar o vídeo tão grande, ou quem sabe até cansativo para alguns. Então vamos para Mateus 22, verso 37 a 39. Diz assim: respondeu-lhe Jesus, né, a um mestre da lei. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O verso 40, só para completar, diz assim: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então nós temos aqui que a lei de Deus, ela pode se desfazer em 10.000, ela pode se desfazer não, ela pode se ser escrita em 10.000 preceitos, ela pode se desdobrar em 10.000 preceitos, ou ela pode ser abreviada em 2 preceitos. E ela também pode ser abreviada numa palavra só, como a gente leu Romanos 13, verso 10. De sorte que o amor não faz mal. Peraí, deixa eu ver lá. A gente leu, não me lembro agora de cabeça. Puxa vida, fala assim. Deixa eu ver. Romanos 13, verso 10. Segunda citação desse verso nesse breve estudo nosso. Romanos 13, verso 10. Agora sim, diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Pronto. Então nós vimos aqui que a lei ela se adapta aos seres santos e aos seres pecaminosos. Ela pode se desdobrar em 10.000 preceitos, ser resumida em 2 preceitos, ou até numa palavra só: o amor. É esta lei que o homem deve adorar. É esta lei que o homem deve servir, deve obedecer, melhor dizendo, né? O homem deve obedecer a Deus e servir a Deus, adorar a Deus, observando os seus mandamentos. E esses mandamentos, eles são espirituais. E o homem depois que ele caiu em pecado, mesmo quando ele é restaurado, a espiritualidade dele se torna participante do Espírito Santo, o Espírito Santo escreve a lei no seu coração, né? E essa é a nova aliança. Nessa nova aliança, o homem ainda assim, ele vê nele uma força que luta contra a lei do seu espírito, contra a lei de Deus. Ele vê dentro do seu corpo impulsos que são contrários à lei de Deus. Por isso que o homem, ele tem uma imensa dificuldade de permanecer no nível da santidade, como Jesus revela que ele era distinto dos demais. Ele fala assim: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então, ele dizendo assim, que vocês são maus, mas vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então o Espírito Santo é dado a nós. Nós pedimos, necessitamos dele. E ele é dado para nos ajudar ao bem, no caminho do bem, de obedecer à lei de Deus. Mas nós precisamos reconhecer que o melhor de nós, o melhor de nossas obras, boas obras, ainda são trapos de imundície, como diz Isaías 64, verso 6. De modo que nós precisamos seguir adiante o nosso estudo, para entendermos corretamente o tema da justificação pela fé. Nós já vimos até agora a imutável condição de vida eterna, depois e antes da queda, a imutabilidade da santa lei de Deus, a condição de vida eterna antes e após a queda. Já vimos, num outro estudo anterior a esse, a condição do ser humano,
a condição do homem antes da queda e depois da queda. E o próximo estudo que nós teremos é a perfeição de ambas as naturezas de Cristo. Eu gostaria de fazer um pedido a vocês que têm nos acompanhado, que têm gostado do estudo, que vocês façam, deem uma colaboração para nós, dando um like no vídeo. Dá um likezinho no vídeo, compartilhe, comente, se você estiver no YouTube, Facebook, para ver se o nosso vídeo ganha impulso, e ore por nós para que nosso trabalho ao Senhor Jesus, nosso trabalho de esclarecimento das verdades bíblicas, alcance mais corações. Desde já agradeço a todos, oro para que a graça de Deus abençoe todos vocês, um abraço a todos e até mais, a próxima vez nos veremos por Jesus nosso Senhor. Amém. Até mais.